Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão da Lição dos Jovens. Hoje é sexta-feira, 19 de setembro de 2025. E como a gente faz toda sexta, né? Chegou a hora daquela nossa conversa para amarrar tudo que a gente viu durante a semana. Isso mesmo, um resumo, mas também uma conexão dos pontos, né? Exatamente. E o tema desta semana foi forte: quando Deus desaparece. A gente mergulhou fundo na história lá do bezerro de ouro, em Êxodo 32 e 33. Uma história que mexe com a gente, né? Porque levanta aquela questão fundamental, como a gente reage quando não sente Deus por perto. Pois é, quando parece que ele sumiu ou tá demorando demais para agir. O que acontece, né? O que acontece dentro da gente e nas nossas atitudes. E a história começa justamente assim, com essa espera que vira tensão pura. Lá no pé do Monte Sinai, o povo tinha acabado de fazer uma aliança com Deus, tudo certo, né? Sim, promessas feitas, compromisso assumido. Aí Moisés sobe o monte, Êxodo 24 fala que ele vai receber as leis, né? Versos 12 a 14. E depois no 18 ele entra na nuvem e some. Some por 40 dias, 40 noites. Tenta imaginar a cabeça daquele povo. Difícil, né? Eles tinham visto milagre atrás de milagre. As pragas no Egito, o Mar Vermelho abrindo. O maná todo dia, a coluna de nuvem, de fogo. Mas parece que o extraordinário virou rotina, sabe? Perdeu o impacto. É como se tivessem se acostumado, né? Exato. E aí, quando o líder exível, o Moisés, que era o contato humano deles ali com Deus, desaparece por tanto tempo. 40 dias no deserto, sem notícia. O pânico bateu forte. Êxodo 32, verso 1. O povo chega em Arão e fala: olha, faz uns deuses pra gente, porque esse Moisés aí sumiu. A impaciência virou desespero, né? E o desespero levou eles a pedirem algo concreto, algo que pudessem ver, tocar. Tipo os deuses que eles conheciam do Egito, talvez. Uma segurança visível. Provavelmente. E o Arão, nossa, que liderança frágil ali, né? Ele cedeu, pediu as joias do povo. Irônico, né? As joias que Deus mesmo tinha providenciado para eles saírem do Egito. Pois é. E com esse ouro, ele fez um bezerro fundido. E essa escolha, um bezerro, tinha um porquê, né? Não foi do nada. Não, de jeito nenhum. O culto a touros, bezerros, era muito forte no Egito, tipo o deus Apis, e também em Canaã. Era símbolo de quê? Força, poder, fertilidade. Entendi. E tem mais uma camada aí, que é complexa. Touros e novilhos eram usados nos sacrifícios que o próprio Deus tinha pedido, sabe? Especialmente pelos pecados da comunidade, lá em Levítico 4. Ah, é verdade. Então, pode ter sido uma tentativa toda torta de misturar as coisas, pegar algo familiar, até com uma conotação religiosa que eles já tinham, e usar para representar Deus, uma forma de tentar controlar o divino, né? Fazer um Deus mais palpável, previsível. Isso, manipulável, talvez. Mas o que o Arão faz depois é ainda mais chocante. Sim, porque ele não fala aqui está o Apis. Ele pega o bezerro e anuncia o quê? Êxodo 32, verso 5. Amanhã será festa ao Senhor, ao Yahvé. Exatamente. Ele mistura tudo. Ele pega o nome do Deus da aliança, o Deus que libertou eles, e joga em cima de um ídolo feito por eles mesmos. Que coisa! Esse é o ponto central, o sincretismo. Tentar fundir a adoração verdadeira com o paganismo. Eles até fazem os rituais, né? Holocaustos, ofertas pacíficas, coisas que lembravam o culto certo. Mas só lembravam, né? Porque o verso 6 diz que depois o povo sentou para comer, beber e se levantou para divertir-se. E essa palavra divertir-se em hebraico, letzahek, é pesada. Pode indicar desde festa descontrolada, zombaria, até imoralidade. Não era uma celebração santa, de jeito nenhum. Era uma profanação total. E a reação de Deus lá no monte, imediata. E terrível. Ele diz para Moisés: eu vi esse povo, é teimoso demais. Agora me deixa, que meu furor vai acender contra eles, vou consumir todos. E de você, Moisés, eu faço uma grande nação. Êxodo 32, versos 9 e 10. Nossa. Deus pensou em acabar com tudo e recomeçar com Moisés. A santidade de Deus foi totalmente afrontada.
A aliança que tinham acabado de fazer quebrada logo nos primeiros mandamentos. Não era um deslize, era o ápice de muita murmuração e dúvida que já vinha de antes. Entendo. A mistura é inaceitável para Deus. Exato. A santidade dele exige exclusividade. Tentar colocar Deus no mesmo nível de ídolos ou adorar do jeito que a gente acha melhor é ofender diretamente quem ele é. E quando Moisés desce, uau, ele vê aquela cena toda, o bezerro, a festa. A ira dele espelha de Deus, né? Totalmente. Êxodo 32:19 fala que acendeu-se a ira de Moisés. Ele joga as tábuas da lei no chão, aos pés do monte, quebra tudo. Um símbolo fortíssimo. A aliança estava quebrada pelo povo. E ele não para aí. Pega o bezerro, queima, moe até virar pó, mistura na água e faz o povo beber. Que imagem! É quase como dar um remédio amargo para eles sentirem o gosto horrível do pecado deles, né? Exatamente, para mostrar a total inutilidade e o desgosto daquele ídolo, para que internalizassem a besteira que fizeram. E as consequências foram duras também. Os levitas tiveram que agir. Sim, Moisés pergunta quem está do lado do Senhor, os levitas se apresentam e, por ordem divina, executam uns 3.000 homens que estavam ali persistindo na rebelião. É um momento bem sombrio. Muito. Mas você tocou num ponto importante. Deus falou em consumir toda a nação. E não foi isso que aconteceu. Não foi. E isso mostra a importância da intervenção do Moisés e talvez do arrependimento de muitos ali. Abriu espaço para misericórdia. A aliança foi gravemente ferida, mas não totalmente anulada ali. E essa intervenção do Moisés é um dos pontos mais altos dessa história toda, né? Porque ele começa a interceder antes de descer, lá no monte ainda. Isso. Deus fala para ele descer, mas ele fica. Ele vai argumentar com Deus. É impressionante. Isso. E os argumentos dele não são para dizer que o povo era inocente, né? De jeito nenhum, ele sabia que eram culpados, mas ele apela para outras coisas. Primeiro, a reputação de Deus. O que os egípcios vão dizer? Tipo assim, que o Senhor tirou eles para matar no deserto, ele se preocupa com o nome de Deus. Faz sentido. Segundo, ele lembra que foi Deus quem começou tudo. É o teu povo que tu tiraste do Egito. Ou seja, a responsabilidade é sua, Senhor. E terceiro, o mais forte, talvez, ele invoca as promessas feitas lá atrás para Abraão, Isaac, Jacó, promessas eternas de Deus. Ele está dizendo, Senhor, a tua palavra, a tua honra estão em jogo aqui. Exatamente. E mesmo depois de descer e resolver a crise inicial, ele volta a subir. E aí vem aquela frase, nossa, Êxodo 32, versos 31 e 32. Agora, perdoa o pecado deles, mas se não, me risca do livro que o Senhor escreveu. Ele se oferecendo para ser apagado do livro da vida. É de arrepiar. Ser riscado do livro da vida, isso significa morte eterna, a segunda morte lá de Apocalipse. Ele está dizendo, eu tomo o lugar deles, eu pago o preço final. Que amor é esse pelo povo? Um mediador de verdade. Mas ele podia fazer isso. O sacrifício dele seria aceito. Então, essa é a questão. A resposta de Deus no verso 33 é clara. Quem pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro. Ou seja, não adiantava Moisés se oferecer. Por quê? Porque Moisés também era pecador. Ele não tinha uma vida perfeita, sem pecado, para oferecer em troca. Mas essa disposição dele, esse amor sacrificial, nossa, é uma sombra muito poderosa daquele que podia fazer isso. Jesus. Exatamente, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. A intercessão de Moisés foi crucial para poupar a nação naquele momento, mas a solução definitiva para o problema do pecado, essa ainda estava por vir. E essa conexão com Jesus foi chave no estudo da semana. João Batista aponta para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Não era uma ideia nova, né? Os sacrifícios diários já apontavam para isso. Sim, o cordeirinho sacrificado todo dia no santuário, desde o Êxodo mesmo, era uma promessa visual dessa solução futura. Mas por que essa morte foi necessária? A lição trouxe uma perspectiva interessante. Qual? Que a morte de Cristo foi a resposta final de Deus para a mentira lá do Éden.
A mentira da serpente de que Deus não é bom, não é confiável, que suas leis são só para prender a gente. Essa desconfiança no caráter de Deus é a raiz de tudo. E essa mesma desconfiança apareceu lá no Sinai, né? O povo sentiu Deus ausente, duvidou do cuidado dele, mesmo depois de tudo. Exato, o pecado criou essa quebra de confiança. E o plano da salvação, com Jesus no centro, quer reconstruir essa ponte. Jesus não veio só morrer, ele veio viver de um jeito que mostrasse quem Deus realmente é. Amoroso, justo, que se doa, desmentindo as caricaturas. Sim, como aquelas visões de um Deus só vingativo no Antigo Testamento que alguns críticos têm, né? Jesus mostrou, Pai. Meu Deus meu, por que me desamparaste? Ali, ele sentiu na pele a separação que o nosso pecado causa. A escuridão que cobriu a terra naquele momento, um sinal disso, né? Um testemunho cósmico, sim. Algumas fontes, como Ellen White, descrevem isso como o peso esmagador dos pecados do mundo sobre ele. Moisés se ofereceu, mas só Jesus, o Filho de Deus sem pecado, tinha valor infinito para pagar a nossa dívida. E ele pagou. Isso muda tudo sobre como a gente pensa na presença de Deus hoje, né? Aquele ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente, não cola com Deus. De jeito nenhum. João 1,18 diz que ninguém nunca viu Deus Pai diretamente, mas o Filho, Jesus, que está com o Pai, ele o revelou. Jesus tornou Deus visível pra gente. Mas e hoje? Já faz 2000 anos que Jesus subiu ao monte, que ele ascendeu. A gente não o vê. Será que a gente cai na mesma armadilha do povo no Sinai? Achar que a ausência física é ausência real? É um risco, né? Mas a promessa dele em Mateus 28:20 é: estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A presença dele agora é pelo Espírito Santo. Não é física, mas é real. Tão real quanto. E o desejo de Deus por essa presença perto da gente é muito pessoal. No Antigo Testamento, ele pediu um santuário para morar no meio deles. E hoje, o convite é para ele morar em nós. Lembra de Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que convite lindo. Uma amizade íntima, diária. Com a dificuldade de lidar com o silêncio, com a aparente ausência de Deus. E isso levou a criar um ídolo visível. Um substituto. Um substituto. E o profeta Ezequiel, muito tempo depois, falou de um perigo talvez mais sutil para nós hoje. Os ídolos do coração. Ídolos do coração, o que seria isso? Aquilo que a gente coloca no lugar de Deus na nossa confiança, sabe? Aquilo que a gente busca para ter segurança, sentido, consolo, especialmente quando achamos que Deus está demorando ou está quieto demais. Faz pensar. Quais seriam os nossos bezerros de ouro hoje? Pois é. Talvez não estátuas de metal, né? Mas pode ser o dinheiro, a busca por aprovação das pessoas, a confiança cega numa ideologia, a carreira. Até mesmo, às vezes, a própria religião, feita de um jeito vazio, só ritual. Coisas que a gente corre para buscar segurança quando a fé balança. Significado quando Deus parece distante. A grande lição dessa semana, eu acho, é esse desafio. Será que conseguimos ser diferentes dos israelitas, cultivar a paciência da fé? Confiar mesmo sem ver? Confiar na promessa dele de estar sempre presente, mesmo quando os nossos sentimentos ou as circunstâncias não gritam isso pra gente. Confiar no tempo dele, no jeito dele. Uma reflexão profunda mesmo pra gente fechar a semana. Aprender com os erros do passado para fortalecer a nossa confiança hoje nesse Deus que se revelou em Jesus. Que a gente possa levar isso conosco. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!